A pauta agora é a violência nos estádios. A rivalidade entre torcidas provocou mais uma morte. Um santista foi espancado por torcedores do São Paulo. O crime foi depois do jogo de ontem. A polícia está à procura dos assassinos. Beth, histórias que infelizmente se repetem. Não tem muito tempo. A gente falava aqui no Em Pauta no fim do ano passado, né? Daquelas cenas de selvageria no Campeonato Brasileiro envolvendo torcedores do Vasco e do Atlético Paranaense. Agora, mais um caso triste. Pois é, foi no finalzinho mesmo do ano passado, final do campeonato, né? Atlético Paranaense e Vasco, Campeonato Brasileiro, um horror. Dessa vez foram São Paulinos contra santistas, mas independentemente dos times, né, Sérgio? Brigar por causa de futebol é sem lógica alguma. É a mesma coisa que discutir sobre o azul, o amarelo, qual a melhor cor. É uma questão de gosto e pronto, né? Esse caso foi um caso de assassinato. Não teve briga, foi covardia mesmo. Cerca de 15 pessoas, existem imagens, né, desse circuito, tanto imagem da CT quanto imagem de rua, particulares. Cerca de 15 pessoas com roupas uniformizadas, né, roupas do São Paulo Futebol Clube, armadas com barras de ferro. Elas ficaram de tocaia dentro de um carro até que alguns torcedores santistas apareceram. Nessa hora, eles saem do carro, espancam um único torcedor, sem dar chance de fuga ou de defesa. O rapaz que estava com a camisa do Santos, o Márcio Barreto de Toledo, era segurança, tinha 34 anos e um filho de 5 meses. Essas são as imagens, tanto de circuito particular, né, quanto da CET. E ele foi atacado no ponto de ônibus. Outros santistas, eles conseguiram escapar, mas o Márcio não teve chance e foi atacado com crueldade, né? Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia agora trabalha no sentido de identificar esses agressores. De acordo com o delegado que investiga o caso, essas imagens dessas câmeras de rua vão ajudar na identificação e na busca desses agressores. Como você falou, né, Sérgio, uma notícia que se repete com muita frequência e com muita morte, né? Com base em dados oficiais das secretarias de segurança dos estádios, o sociólogo e professor da Universidade do Rio de Janeiro, o Márcio Murad, ele organizou uma estatística. A gente até tem um mapeamento aí, porque os dados são muito alarmantes. Segundo essas estatísticas de criminalidade no futebol, entre 1999 e 2008, 42 pessoas morreram no Brasil vítimas aí de conflitos entre as torcidas. Aí, a partir de 2009, os números começam a aumentar muito. E em 2012, foram 23 mortes. E olha lá, em 2013, o número é histórico. 30 mortes em um ano por causa de brigas dentro e fora dos estádios, né? O governo, ele se preocupa com a Copa do Mundo, diz que vai aumentar a segurança para evitar problemas com manifestações populares. Esses dias, até aqui no Em Pauta, o Guga, ele bem ressaltou a violência dos torcedores ingleses, principalmente, né? Mas e os brasileiros? Ultimamente, a gente vê cenas de violência gratuita em todos os lugares, né? A população quer fazer justiça com as próprias mãos, quer linchar, amarrar no poste, espancar. Hoje mesmo, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, o Fernando Grella, ele divulgou dados sobre a criminalidade no estado e os números são do último mês. Os números são de janeiro, portanto. O roubo foi o crime que mais cresceu no estado de São Paulo em janeiro desse ano, se a gente comparar com janeiro do ano passado. Aumentou 32,5%. Número de homicídios dolosos, que é aquele no qual há a intenção de matar, um aumento de 1,5%. Foram 422 casos no mês. 1,2% parece pouco o aumento, mas foram 422 casos. E os casos de latrocínio, que é roubo seguido de morte, permaneceram iguais, né? Foram 34 em janeiro desse ano e o mesmo número em janeiro de 2013. Durante a divulgação dos dados, além da nova estratégia da Polícia Militar para reprimir a violência durante as manifestações de rua, o secretário ele também deu muita ênfase ao boletim de ocorrência eletrônico. Ele disse que, por causa da facilidade na internet, muito mais vítimas elas notificam os crimes, o que pode influenciar no aumento dos casos desse último mês. Olha só a entrevista, Sérgio. A internet, que é uma ferramenta nova que foi disponibilizada para as vítimas de roubo, ela permitiu que um número maior de vítimas passasse a fazer a notificação dos crimes de que foram vítimas. É claro que esses aumentos não nos agradam, que nós precisamos continuar trabalhando e fazendo mais.